Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, final de semana, e a gente tá aqui meditando a palavra de Deus. E hoje eu vim aqui meditar com vocês, né? E hoje, pelo que eu dei uma lida aqui, o Evangelho ele vem nos trazer dois ensinamentos, né? O primeiro é que a gente deve sempre falarmos a verdade, doa em quem doer, né? E o segundo, que Jesus sempre sonda a nossa vida, ou seja, Jesus está sempre perto de nós, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mas Ele está sempre nos olhando, nos observando, né? Sempre olhando o nosso coração, vendo como ele está e está sempre ali próximo, né? No momento que a gente abre o coração, a gente consegue sentir esse mistério, essa presença. E hoje o Evangelho vem falar de um homem chamado Barnabé. Um homem aonde Jesus o elogiou, né? Pela sua fala verdadeira, né? Pela sua fala verdadeira. Jesus também o elogiou porque ele acreditou que verdadeiramente ele era o Messias, né? Que ele era o Messias. E hoje a gente vai ver, né? Como a gente vai conseguir ser como esse homem, como esse Barnabé, para que Jesus também nos elogie quando a gente chegar perto, né? Quando a gente chegar ao dia do nosso julgamento, o dia que a gente vai chegar perto de Jesus e Jesus possa dizer: este foi um homem justo, um homem verdadeiro, né? Barnabé não era um homem que não tinha pecado. Barnabé era um homem justo, era um homem que vivia a palavra de Deus, mas Barnabé tinha pecado. Mas Jesus se agradou da verdade de Barnabé, né? Assim como nós. Nós também temos os nossos erros, nós também temos as nossas quedas, mas o pouquinho que a gente fizer, com certeza agrada o coração de Deus. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João, no capítulo 1, no versículo do 45 ao 51. E a palavra de Deus nos diz: Filipe se encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré? Pode sair coisa boa? Filipe respondeu: venha e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você está acreditando só porque eu lhe disse? Vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, a palavra de Deus hoje vem falar desse homem chamado Natanael, né? A quem Filipe levou a palavra de Deus para esse Natanael. E Natanael teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas a gente percebe aqui que Natanael era um homem justo. A palavra diz que Natanael era um homem verdadeiro. Era um homem que não tinha mentiras com ele. Por quê? Porque, mesmo na frente de Jesus,
ele falou a verdade. Ele falou aquilo que ele estava sentindo naquele momento, quando Filipe fala: encontrei com o Messias, encontrei com aquele que Moisés escreveu, falou na lei, tal, tal, tal. E aí ele diz: Jesus de Nazaré. Aí, o que é que Natanael faz? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Aparentemente a gente pensa que Natanael estava colocando Jesus lá embaixo, né? Mas não. O que acontecia é que a cidade de Nazaré, para eles, era uma cidade que não tinha valor. Era uma cidadezinha excluída, sabe? Aí dentro aí de onde você mora, do seu município, muitas vezes tem uma cidadezinha, né, que é esquecida, que tem poucos habitantes, né, que não evolui. Vamos se dizer que Nazaré era uma cidade assim. Então, por isso ele falou: há de vir algo de bom dali? Né? Quantas vezes a gente não vê pessoas que falam assim: ah, se tu não sair dessa cidade, tu não evolui, não é? Se tu não sair, porque essa tua cidade ela não te traz, né, oportunidades de emprego, de nada. Tu precisa sair dessa cidade para poder tu expandir, tu mostrar que tu tem capacidade, né? E aí, Nazaré era uma dessas cidades, né? Nazaré era uma dessas cidades. E aí, Jesus, ele chega junto de Jesus e Jesus diz: és um homem justo, né? És um homem verdadeiro. Eis aí um homem verdadeiro, né? Coisa difícil de encontrar. Um homem que fala com o coração, né? Natanael poderia fazer elogios ali, né? Fazer elogios a Jesus. Afinal de contas, Filipe estava dizendo a ele que ele era o Messias, né? Mesmo sem ele acreditar, você veja que ele diz: há de vir coisas boas de Nazaré. Então, os profetas da época, né, dizia que o Messias viria de Belém. Então, por isso Natanael não tinha essa visão de que Jesus era de Nazaré, né? Mas Filipe o apresentou como Jesus de Nazaré. E aí Jesus faz o grande elogio a Natanael, né? Aquele elogio que todos nós gostaríamos de receber de Jesus, né? Por a gente ser honesto, verdadeiro, falar a verdade. E hoje um dos ensinamentos que esse evangelho aqui, que essa partezinha aqui do evangelho de hoje nos traz, é sermos verdadeiros. A gente precisa aprender a falar a verdade. Doa em quem doer, né? Muitas vezes é melhor você falar a verdade e doer naquele momento do que você continuar com uma mentira, né? E depois fazer um grande estrago, né? Que é o que acontece. Às vezes a gente perde a coragem de falar a verdade e a gente vai alimentando aquilo ali. Lá na frente, quando a gente quer resolver o problema, não tem como mais voltar atrás. Por quê? Porque a gente não tem coragem de falar a verdade. Então fica virando uma bola de neve a mentira. Então Natanael foi verdadeiro. Natanael disse a Filipe: há de vir coisa boa dali? E Jesus gostou da atitude dele, porque Jesus sonda os corações. Jesus conhece os corações, né? Eu posso mentir para você, você pode mentir para mim, né? Por quê? Porque eu não conheço o seu coração, nem você conhece o meu. Mas Jesus, ele está sondando, ele sabe de tudo. Outro ensinamento mais embaixo que o Evangelho hoje nos traz, né? É a parte interessante que Jesus diz para ele: antes que Filipe me apresentasse para você, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Teve um dia, tem uma passagem aqui na Bíblia que fala sobre Natanael, que Natanael estava cansado e sentou debaixo de uma figueira. Então é sobre esse dia que Jesus fala aqui.
Nesse dia, Jesus estava a observar Natanael. Eu imagino aqui, nós podemos colocar dentro da realidade de cada um, nós podemos colocar, nos fazer presente ali debaixo daquela figueira, no lugar de Natanael, né? Porque Natanael ali está representando todos nós. Quando a gente traz a palavra de Deus para a nossa vida, né? Eles, os personagens ali, eles representam todos nós. Então, existe aí vários, como é que se diz? Natanael poderia estar triste, Natanael poderia estar decepcionado, né? Debaixo daquela figueira, sentou ali cansado da vida, cansado da viagem, talvez cansado das dívidas, cansado de pedir algo a Deus e não conseguir. Natanael estava ali chorando, triste, e a gente observa que Jesus o viu. É isso que o Evangelho ele quer nos trazer. Ele quer nos mostrar que a gente nunca está só, né? Em momento nenhum estamos sozinhos. Jesus sempre está do lado, observando o nosso momento, seja ele de alegria, de tristeza, de decepção, de tudo. Agora, se o terreno do meu coração está mais voltado para as coisas do mundo, está mais voltado para a minha tristeza, está mais voltado para a minha decepção, eu não vou conseguir ver Jesus. Eu não vou conseguir entender que nesse momento de dor, Jesus está comigo. Jesus está olhando para mim. Eu só vou conseguir se eu tiver contrito com Ele, ou seja, em oração. Ou seja, sempre clamando e pedindo a Ele a sua proteção, né, e a sua ajuda. Então, naquele momento, Natanael estava ali debaixo daquela figueira. Lá na passagem, onde ele está debaixo da figueira, a palavra diz que ele estava cansado e deitou ali para descansar. E eu posso colocar nesse descanso uma tristeza, uma decepção, uma doença, uma enfermidade que está me tomando conta do meu corpo, da minha vida, né? Então aqui eu posso colocar várias coisas. Você pode colocar o seu problema. Você podia estar debaixo de uma árvore, você poderia estar no travesseiro da sua cama, né? Chorando. Mas aqui a palavra vem dizer que Jesus estava vendo Natanael. A situação em que Natanael estava, né? Se Natanael estava cansado, se Natanael estava triste, se Natanael estava desiludido da vida, né? Jesus sabia e Jesus estava do lado. A gente precisa levar para a nossa vida isso. Jesus está do nosso lado em todas as situações. Mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que a gente não consiga sentir, nem todas as vezes a gente está fervorosamente contrita com Deus para sentir a sua presença, para sentir que Ele está dentro daquele problema, dentro daquela situação, ou seja, para sentir que Ele está dentro do barco da nossa vida, né? Não é todas as vezes. Às vezes você pode se encontrar numa aridez espiritual, aonde você já tentou de tudo, né? Aquele câncer, aquela doença ruim que assolou dentro da tua casa, no meio ali da tua família. Tu já pediu tanto, tu já levou para médico, tu já fez, tu aconteceu, e muitas vezes aquilo só evolui. Aquilo não regride, aquilo não para, aquilo só evolui para piorar a situação. E muitas vezes vem a aridez espiritual, mas Senhor, eu já pedi tanto, eu já fiz tanto e nada acontece, eu não vou acreditar mais. Eu não estou mais acreditando. Então é aí
que a gente precisa entender que Jesus está do lado, mas está calado, né? A gente precisa entender que há um tempo para cada coisa. A cura dessa pessoa, ela vai chegar, seja de uma forma ou de outra. Eu costumo dizer, a cura de uma doença, ela pode vir na cura física ou na cura espiritual. O tempo que você está ali de leito, você pode vir a falecer e você ter tido ali, naquele leito, o tempo de pedir perdão às pessoas que você magoou, né? Você pedir perdão, de você perdoar, né? Chamar as pessoas que você ofendeu. Você tem todo esse tempo quando você está em cima de um leito, né? Quem dera que todos que estivessem assim entendesse que era assim, que esse tempo de leito de sofrimento não serve somente para a cura física. A gente pensa que é só a cura física, mas não é. Muitas vezes chega um momento de Jesus levar, um momento da pessoa ir, e a gente não entende, a gente fica revoltado, mas eu pedi tanto, mas eu fiz tanto, eu fiz promessa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz jejum, eu fiz. E terminou que o Senhor levou. O Senhor levou minha mãe, o Senhor levou meu pai, o Senhor levou minha filha, né? Você levou alguém, o Senhor vai me levar, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa tão fiel à sua palavra. Fui uma pessoa que o Senhor vai me levar, né? E aí você perde a oportunidade de ganhar a salvação, a vida eterna ali, porque você perdeu tempo com isso, em não acreditar. Eu não acredito mais que o Senhor vai fazer tal coisa. Eu não acredito mais. Então, Natanael, vamos se dizer que Natanael estava numa situação assim, né? E cada um, como eu falei, coloque-se dentro da sua situação, dentro daquilo que você almeja, dentro daquilo que você quer. Natanael estava ali. Natanael estava cansado. A palavra diz que Natanael estava cansado e deitou embaixo de uma figueira. Esse cansaço de Natanael, ele tem vários significados, né? Na minha vida, na sua vida, cada um de nós temos o nosso impossível, né? Que muitas vezes a gente não vê acontecer, não é isso? Então, você tem o seu, eu tenho o meu. Cada um tem o seu, né? Natanael também tinha o dele, vamos se dizer assim. Natanael tinha um impossível desse. Natanael estava cansado. A palavra diz que ele estava cansado. Mas a gente observa que Jesus tinha visto ele. E aí, Jesus diz a ele, né? Eu te conheço, né? Eu te conheço, Natanael. Aí ele diz, oxe, como é que o Senhor me conhece? De onde que o Senhor me conhece? Né? Jesus diz, antes que Filipe te trouxesse até mim, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. Sabe aquele dia que tu estava bem triste? Sabe aquele dia que tu estava choroso? Aquele dia que tu estava achando que estava sozinho? Né? Vamos se dizer assim. Eu estava lá. Eu estava lá do lado. Eu estava lá esperando que você abrisse um pouquinho o seu coração para que eu pudesse falar com você. Mas você estava tão triste, tão decepcionado, né? Que você não conseguiu me ouvir. Você não abriu o coração para me ouvir. Você achou que eu estava calado diante da sua situação. Você lembra da figueira onde você... Vamos se dizer que Jesus falasse dessa forma, porque para a gente ele fala assim. Eu te conheço. Eu sei aquele dia que tu estava na igreja. Eu sei aquele dia que tu estava em tal lugar, que tu chorou, que tu clamou a cura para tua mãe. Eu levei tua mãe. E você até hoje você não entende porque eu levei sua mãe do câncer, né? Eu estava ali, naquele momento que você não acreditou que as coisas iam acontecer, que você ia terminar uma faculdade. Eu estava ali do lado quando você estava pensando que não ia conseguir aquele emprego que tanto você precisava. Então é como se Jesus dissesse para Natanael,
tivesse dizendo pra gente também, só que dentro da realidade da gente, dentro daquilo que a gente almeja para nossa vida, aquilo que tanto a gente pede, que tanto a gente quer, né? Natanael estava desse jeito. Então hoje, Jesus, ele deixa esse ensinamento para nós. Em primeiro lugar, que a gente precisa ser firme na verdade, falar a verdade mesmo que doa, né? Não é porque tem pessoas ali da sociedade, pessoas que não podem ouvir aquilo que você vai falar, né? Porque vai magoar, porque você pode perder um emprego, né? Muitas vezes são pessoas que vivem aí trabalhando de contrato, né? E fica com medo, muitas vezes, tá aí um ano político aí. Você vê, né? Um ano político como é, né? As pessoas que trabalham ali dentro daquela prefeitura ali, elas são obrigadas a estar ali atrás das passeatas, das carreatas. Muitas vezes elas são obrigadas. Mas é como se Jesus dissesse isso para nós. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Então, devido a essas coisas, as pessoas elas ficam amedrontadas de falar, né? Muitas vezes você vê que tem pessoas que tá na igreja, muitas vezes a palavra de Deus cai em algo que precisa ser falado ali, mas ali tem pessoas ali da sociedade, ali pessoas grandiosas, que vai bater com elas. E muitas vezes quem tá ali não prega a verdade. Muitas vezes não prega, muitas vezes fala, rodeia e não consegue falar o que verdadeiramente a palavra quer dizer. Por quê? Porque ali existe pessoas que muitas vezes ajudam financeiramente, né? Aquela instituição ali, seja uma igreja, seja um asilo, seja lá o que for. E hoje Jesus vem falar da fala verdadeira. Você precisa falar o que o seu coração está sentindo, né? Independente de como a pessoa vai reagir. A reação da pessoa não importa, importa que você está sendo verdadeiro, né? É como um casal que está traindo, né? Eles nunca têm a coragem de chegar e dizer: o nosso relacionamento acabou, nosso casamento está acabado, vamos separar bem aqui, né? Cada um vai para o seu lado. Ou eu arrumei uma pessoa, eu não quero viver nessa vida de traição, então cada um vai para o seu lado. Eu vou tentar ser feliz com fulano e você tenta ser feliz com outra pessoa. Geralmente não é assim. A mentira ela vai indo, até que a bomba estoura. Quando a bomba estoura, o que é que acontece? Esfria todo mundo. Ninguém quer saber mais de romance, ninguém quer saber mais de nada. Não se dá um mês para acabar a folia, né? Do romance lá, de quem tá traindo. Então, a verdade que seja dita, né? Se o relacionamento acabou, se a amizade acabou, se o que... Não dá mais pra gente continuar tendo a amizade que a gente tem, né? Relacionando a amizades. Não dá. Você me decepcionou, eu não confio mais em você, papapá. Não vou ficar com raiva de você, mas também eu não quero aproximação. Não quero estar dentro da sua casa e não quero que você venha na minha. Então, entendeu? A verdade, sempre a verdade. Hoje é o ensinamento que Jesus nos traz e também ele traz a certeza de que está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Seja ele de tristeza, de alegria, de decepção, de aridez, né? Aridez, aquele momento que você não acredita que Jesus vá fazer algo mais na sua vida porque você já pediu tanto. Então, em todos esses momentos, Jesus está do seu lado, né? A coisa mais certa de se fazer é não deixar de rezar, é não deixar de orar, é não deixar de ter esse comprometimento com Jesus, esse contato, essa intimidade, né? Porque cada dia que a gente tem essa intimidade com Jesus,
a gente vai ficando mais próximo. Mesmo que a nossa carne, o nosso humano, não esteja acreditando nele, né? Esteja desacreditando. Mas sempre fica ali um vínculo, sempre fica ali uma ligação que não deixa você desistir, né? Não vai deixar você desistir da pessoa que está ali precisando da sua oração, uma pessoa que esteja acamada, que esteja doente, né? A gente precisa levar isso aqui para a vida, em não desistir de estar sempre aos pés de Jesus. Mesmo com aridez, se você não sente mais vontade, porque aquilo que você desejou não aconteceu, continue no mesmo caminho, continue indo. Não aconteceu do jeito que você queria, mas vai acontecer melhor ainda, né? Porque quando a gente coloca as coisas na mão de Jesus, ele faz o melhor dos melhores, né? A gente pede um emprego, ele dá 2 vezes mais do que o emprego que a gente queria, né? Muitas vezes você almeja ali um emprego para sua família, para arcar com todas as despesas da sua família. Você pede um salário mínimo, tá ótimo, dá para mim viver tranquilo com a minha família, né? A gente vê tanta gente desesperada, sem nada, sem emprego, sem nada. Um salário para mim estava ótimo. E Jesus demora um pouquinho para te dar mais, porque sabe que tu merece mais do que aquilo ali. Tu merece mais, porque tu não merece somente ter aquilo ali que suple somente a tua necessidade da casa, né? Muitas vezes aluguel, água, luz, bujão, internet, feira. Não, ele quer te dar um pouquinho mais. Ele quer te dar um pouquinho mais para que você possa ter um lazer, fazer uma viagem. Muitas vezes você poder comprar algo que você quer, uma roupa, um sapato, um móvel para dentro de casa, enfim. Ele quer mais. Aí por isso ele está demorando mais para te dar. Mas também quando chega para valer, né? Chega para valer. E se você deixa que a aridez espiritual ela tome conta de você, você perde tudo isso. Toda essa graça, ela é perdida, né? Ela é perdida. E aqui no finalzinho a gente vê o que ele diz. Ele diz para Natanael, né? Tu só acreditas quando Natanael na hora disse, verdadeiramente tu és o Messias, né? Verdadeiramente tu és o Messias, porque eu estava ali debaixo, triste, angustiado, e tu estava me vendo, e eu nem sabia que tu existia. Eu estou sabendo agora que tu existes porque Felipe me apresentou, né? Falando no nosso popular assim, vamos se dizer que o diálogo que Natanael estava tendo com Jesus era esse. Tu és o Messias verdadeiramente. Aí Jesus diz assim, tu estás acreditando que eu sou o Messias porque eu acabei de dizer que te vi debaixo da figueira triste, né? Mas você verá muito mais. Você verá o céu se abrir e o Filho do Homem descer, né? E os anjos do céu pairando, né? Então hoje a gente vai levar isso para a vida. Amém? Um bom final de semana para vocês. Amanhã é dia de missa, né? E um bom churrasco aí em família para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.